Eu vou pedir então à professora Lisete Regina Gomes para então fazer uso da palavra. Com muito prazer. Bom, em primeiro lugar, quero esclarecer que o que eu vou dizer aqui é responsabilidade pessoal, porque nós tivemos o prazer de contar com a presença do professor César na Faculdade de Educação e, em função disso, temos um compromisso de que a Faculdade de Educação encaminhará a sua posição devidamente discutida pelo conjunto dos nossos professores, como é costume naquela escola. Logicamente, não vai dar para atender o dia 15, mas nós mandaríamos a nossa posição. Então, rapidamente, né, para que o debate possa ser viável, ainda que 5 minutos seja muito pequenininho para o professor falar, vocês sabem disso, a gente nem começa o assunto, mas tudo bem, vamos nos enquadrar aqui. Bom, primeiro quero me posicionar dizendo que, realmente, para mim, né, educação ele é um projeto e é um processo. E, portanto, e a segunda questão que eu quero colocar aqui, vou citar Oscar Java, só para não citar o Paulo Freire, porque todo dia eu cito o Paulo Freire. Sou paulo freiriana com prazer, né? Que diz o seguinte: cada novo conhecimento se produz em unidade e em luta com o conhecimento anterior. E vou pegar uma discussão aqui que eu acho importantíssima e que me preocupa sobremaneira: a organização em ciclos. Eu faço parte do pequeníssimo grupo de professores que acredita em ciclos. O Brasil não acredita em ciclos. São Paulo não acredita em ciclos, certo? Eu posso lamentar, mas tenho que reconhecer isto para saber que realmente ciclos não pode mais servir, e quero dizer que no estado de São Paulo, tanto a rede municipal, e eu participei da gestão do Paulo Freire, e digo sempre com muita humildade, nós criamos as condições para que um dia pudesse ser estabelecido ciclos, tá certo? Então, e por isso quero me posicionar aqui. O ciclo, ele pressupõe uma mudança de paradigma, que, por sinal, nem na minha faculdade ela é majoritária. E, portanto, significa que, ao optarmos por ciclos, nós vamos ter conflitos de várias maneiras. Razão pela qual o tempo é fundamental para os ciclos e para o convencimento de ideias. Eu não tenho dúvida nenhuma que os cursos de licenciaturas hoje, os cursos de formação continuada que vocês fizeram nesses últimos 10 ou 15 anos, sequer trabalharam ciclos, mesmo em tese e aparecendo nos documentos oficiais a ideia de ciclos. Não há ciclos. E, portanto, plantar a ideia dos ciclos é uma questão fundamental. Qual é a minha crítica? Eu gosto muito da ideia de 333, trouxe aqui, até porque eu sou velhinha, chama-se Recordar é Viver. Estou trazendo aqui um livrinho, só para a gente lembrar. A primeira experiência do Brasil, tá certo, foi a Escola Plural em Belo Horizonte, que ousou realmente fazer 333, abdicando, inclusive numa proposta radical, radical, sem dúvida nenhuma, em que não havia reprovação em nenhum dos anos. A segunda grande experiência, sem dúvida nenhuma, é a Escola Cidadã. E isto tudo se discutia muito entre os gestores, naquele momento, do Partido dos Trabalhadores, em que a possibilidade de se gestar realmente uma nova concepção de ensino e educação estava por vir, né? Então, eu não acredito que realmente tenho muita curiosidade depois de saber, e tenho muita expectativa do que vai ser feito, que no dia 1º ou 2 de janeiro estejamos com 3 novos ciclos na rede municipal de ensino de São Paulo. Quero dizer que a introdução, e isto é impossível de não se admitir,
neste debate, a introdução desta ampliação do direito de reprovação, ele é um tradutor, para mim, infelizmente, e eu falo isso com um pouco de tristeza, ele, na verdade, repete o que se tem. Porque, na verdade, mais uma vez, nós vamos ter séries e não anos, e não ciclos, quando eu tenho realmente essa ideia de que o professor, os professores, a escola, pode reprovar ano a ano, significa que eu tenho, sim, um estabelecimento do que vem sendo chamado, modernamente, de direitos de aprendizagem, mas que quer dizer, sim, uma lista de conteúdos / também propostas curriculares que têm que ser atingidas e cumpridas até o final do ano civil. Portanto, esta ideia, ela entra em conflito direto com a ideia de ciclo. O ciclo realmente busca admitir, e eu quero relembrar isso, eu sei que vocês todos já estudaram essa questão, mas a gente discute muito pouco sobre isso. É admitir, sim, que cada criança, cada jovem, cada adulto é uma criança, que ele tem um ritmo, uma história, uma maneira de aprender, e que a nossa tarefa, como professores, está exatamente em buscar alternativas para que cada um e todos possam realmente ter este direito de aprendizagem, no qual eu admito que não acontecerá durante necessariamente o período que ele passa neste primeiro ano comigo, mas que continuará quando ele for para ela, ou para ela, ou para ela. E por isso mesmo é que não minto para vocês, eu não considero a nota da volta das notas, até conclua, porque... por favor. Quanto? Para concluir. Tá. Então você me avisa com 1 minuto, pelo menos, para eu... Tem 1 minuto para concluir. Ok, vou fazer isso. Efetivamente, a nota, eu realmente confesso para vocês que é antigo, não é? Eu estudei com notas no ensino primário, para quem se lembra disso. E vou lembrar também, e este é uma reflexão que eu faço, por favor, à Secretaria de Educação, que 4,5 reprova, 5 aprova. E eu não estou preocupada com, realmente, nunca usamos esse termo de que vai ser uma fábrica de reprovação. Mas eu diria para vocês, como educadora e como professora, cada aluno a mais que for reprovado, é muito grave que esteja acontecendo na cidade mais rica, que tem o maior número de professores titulados acima da média nacional. Então, eu queria aqui fazer 2 apelos, se o Paulo me permite. Primeiro, uma sugestão à Secretaria e, obviamente, à Câmara Municipal, porque uma das propostas da situação da avaliação, de medir a avaliação do sistema de ensino, é uma combinação que eu considero nefasta, que combina o IDEB e o Prêmio de Desenvolvimento Educacional. Quero dizer aqui para vocês que eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-secretário Schneider, que foi quem, aliás, propôs a lei aqui para a Câmara Municipal e conseguiu a aprovação, que já em 2010 eles tinham dúvidas e divergências se realmente deveriam aplicar o desenvolvimento, este prêmio, tendo em vista os estudos internacionais que já vinham mostrando que combinar, pagar um pouquinho mais para que o professor tenha um melhor desempenho, não existe política, pedagógica e socialmente falando, uma sustentação. E por segundo, tá certo? Quero só, talvez, fazer uma reivindicação, secretário, que antes de entrar para o Pronatec, que é um processo, e desculpe aqui eventuais representantes do Senai e Senac, tá, que a gente procure construções nossas sobre a discussão do que significa a introdução ao mundo do trabalho,
que não quer dizer ao mercado de trabalho, que é o que o Senai e o Senac fazem. E, portanto, um projeto federal de nome Profic, tá certo? Que busca realmente que a escola possa construir o seu próprio projeto, garantindo a formação profissional do aluno de educação de jovens e adultos, tá certo? Ele possa ser experienciado por essa rede, lembrando exatamente que não há maneira, não há fórmula mágica de fazermos mudança na educação. A paciência histórica, ela é fundamental para que cada escola realmente crie a sua alternativa, convença os seus colegas, chame os pais, discuta com os alunos e, efetivamente, a partir daí, possa gerar uma proposta de mudança que signifique, acima de tudo, a tentativa de nós realmente construirmos uma sociedade menos desigual e, por que não dizer, com um compromisso de crianças, jovens e adultos efetivamente, não só solidários, mas que tenham ética e saibam realmente que os valores democráticos muitas vezes são mais importantes do que a medição que este ou aquele conhecimento pode significar um pontinho a mais no IDEB, tá certo? Que a ética e o desenvolvimento solidário, tá certo? Com uma conscientização moral, possa ser objetivo das nossas reflexões, da formação da nossa juventude. Muito obrigado. Encerro. Eu que agradeço.